Qualquer problema de conexão que eventualmente ocorra, se vocês perceberem que eu caí e sair da sala ou alguma coisa de conexão aconteceu, por favor, eu peço que me avisem pelo Telegram. Aconteceu na semana passada com uma turma do segundo ano que todos os alunos que estavam na aula caíram. Todos não, todos menos um. Um só ficou conectado. Todo mundo que morava na Feliz caiu. Aí quem morava em Bom Princípio não caiu. Deu um problema de rede, aí o pessoal me avisou e a gente tentou fazer alguma coisa lá, no final das contas conseguimos resolver. Mas deu um problema de conexão mesmo, de coisa de provedor e tal. Mas o pior de tudo é eu cair, eu ser desconectado. Aí se isso acontecer, aí nem na gravação da aula vai aparecer o que eu evidentemente estiver falando, né? Então é bom que eu perceba isso aí, se vocês me avisarem logo, aparece, quando vocês mandam um aviso no Telegram, aparece aqui onde é que eu aponto meu dedo é o meu celular, vai aparecer ali pra mim, daí eu vou ver. Tá, se acontecer, aí vocês me avisam no Telegram, ok? Por favor. Uh, eu quero compartilhar tá, uma tela inteira. Entire screen. Vocês chegaram a fazer algum exercício lá da lista do Pai do Brasil? Eu tinha sugerido de vocês fazerem os 4 primeiros. Tentaram fazer aquele exercício lá do país A e país B, um ultrapassar o outro. De repente eu soluciono esse exercício com vocês hoje. O que vocês acham? Pode ser, né? A gente resolver juntos aí esse exercício. Tá. Já vamos para aquele exercício lá, tá? A gente faz pelo menos um dos exercícios de validação. A gente faz o 3 lá, de repente, que ele valida mais de uma coisa, nome, idade. Varia mais de uma coisa, né? A gente faz aquele de validação e daí faz o do país. E aí, bom, eu estava falando em relação ao livro, aí deixa eu abrir o meu idol. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos aqui, não dei bom dia ainda. Vocês estão vendo a minha tela aí já, né? Tá, deixa eu abrir aqui o idol. Tá, aí, depois é o que eu estava falando, eu comecei a aula passada, né, quando a gente começou a falar de while, né, de repetições, aí eu estava falando lá que a gente fez x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, e não só isso, né, a gente definia o valor de x e fazia o print, definia o valor de x e fazia o print. E aí, o passo seguinte que a gente fez depois é, em vez de a gente colocar o número direto dentro da variável, como está aí na tela, a gente passou a fazer uma coisa assim, iniciava o x daí em zero, né? E antes de imprimir ele, a gente aumentava o valor de x igual a ele mesmo mais 1. Tá? Isso aí modificou o valor de x, o x que aqui eu defini como zero, agora na linha seguinte eu aumentei ele. Então, aqui ele é zero ainda. Tá? Quando ele vai fazer esse cálculo aqui da soma, nesse momento o x é zero, porque é o último valor que foi atribuído a ele é zero. Igual ao operador de atribuição. Então eu peguei zero, coloquei dentro de x. X está valendo zero. Na linha seguinte, eu uso o x para fazer um cálculo. Tá? X mais 1. Então é 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então o novo valor de x é 1. E eu comecei a aula com isso. Né? A gente ia fazendo. X é 1. A gente ia fazendo isso aqui mais de uma vez, e aí o x aumenta. Faz de novo. O x aumenta, né? Cada vez que ele aumenta, a gente imprimia ele na tela, a gente fez umas repetições lá que ia imprimindo o x aumentando. Fizemos até 10, fizemos até 100, fizemos 50 até 100, fizemos contagem agressiva do foguete. Né? Isso que a gente fez na aula passada. O vídeo da gravação da aula está no Moodle. Quem não assistiu ainda, quem não estava presente na aula, né, e quiser assistir, ou quem estava presente, eventualmente quiser revisar, tá lá no Moodle o vídeo da aula passada. Bom, isso é para refrescar. Aí disso, a gente
Deixa eu abrir aqui alguns problemas que a gente fez na aula passada lá. Aqui o do foguete, validação nota, exemplo 1, acho que é isso. Dois exemplos aqui de while, aqui iniciando em 0. Então, o nosso x, ele é a variável que vai aumentando de 1 em 1, ele é o nosso contador. Tá? Eu já disse para vocês que vocês devem evitar de usar letras como nome de variável, mas é bem comum e aceitável, se usa mesmo letras quando a gente está falando de contador. X, se tem mais de um contador, X, Y, se tem outro contador, Z, também se usa a partir do I, tá? I, J, K e segue, tá? Se usa letras também para contador, mas se o contador, se o que está sendo contado é algum tipo de objeto, algo material, tu pode usar uma palavra. Por exemplo, eu estou contando quantos carros passaram aqui na rua. Então, tu pode, em vez de chamar de X, tu pode chamar de carros, esse contador, né? Ou estou contando a quantas pessoas entraram num evento, quantas pessoas passaram pela roleta. Então, dá para chamar de pessoas, ou de clientes, ou um nome, uma palavra que se refira ao que nós estamos contando. Então, também se usa a palavra para contador, convém o programador pensar a respeito se aquela contagem ali se refere a alguma coisa do mundo material que possui nome. Se tiver, talvez o nome da variável possa ser a palavra correspondente, tá? Mas se não, é letra mesmo. Aí X é a letra mais clássica de todas para contador, como eu estava falando, e aí se precisar de mais contadores, às vezes um while pode ter mais de um contador, e aí X, Y, Z, tá? Bom, então aqui tem dois exemplos, o X iniciando em 0, aí a gente tem o while e a condição. A condição é uma expressão que vai retornar ou verdadeiro ou falso. No while, se a expressão for verdadeira, ele vai executar o código que tiver depois dos dois pontos, indentado com um espaçamento na frente, né? Então, nós temos duas linhas aqui que estão dentro do while, porque elas estão indentadas em relação ao while. Então, essas duas linhas pertencem ao while e somente serão executadas se a condição for verdadeira. Quando o x inicia em 0 e o Python chega nessa linha do while pela primeira vez, ele vai testar. O x sendo 0, ele é realmente menor que 3, dá verdadeiro, e ele entra aqui. Aí o x aumenta. Ele era 0 e vira 1. E aí o print imprime 1. Como eu também falei na aula passada, sempre, todas as vezes, depois de executar o conteúdo de um while, sempre ele volta. Depois da última linha, ele sempre volta para o while para testar de novo a condição, para ver se ela ainda é verdadeira ou ela deixou de ser. Tá? E a gente aumentou o valor de x, então ele não é mais o mesmo, mas não deixou de ser verdadeiro ainda, porque 1 ainda é menor que 3. E vai dar verdadeiro outra vez, ele vai fazer isso aqui e vai ficar repetindo até que o x aumentou tanto que o x não vai mais ser menor que 3. Quando o x deixa de ser menor que 3? Quando ele se torna 3. Tá? Quando o x vira 3, tipo, aqui aumentou, o x virou 3. Aí ele imprimiu 3 na tela. Tá? Volta para o while. 3 é menor que 3? Não. 3 não é menor que 3 porque 3 é igual a 3. Então vai dar falso aqui e acabou. Esse while aqui acabou. Porque quando dá falso, ele não executa mais o código que está aqui dentro, ele vai para a primeira linha que está fora. Nesse programa aqui, como a gente estava fazendo de exemplo, né, eu refiz o while de uma outra maneira. Então a primeira linha fora é esse x igual a 1, tá, que tem aqui. Aí eu estou fazendo a mesma coisa, um outro while que imprime de 1 até 3. É a mesma coisa, só que escrito de uma outra maneira, porque daí o x, em vez de iniciar em 0, inicia em 1.
A condição do while, em vez de ter só menor, tem menor ou igual, tá? A 3. E aí, outra coisa importante observar é que aqui dentro do while, a gente mudou a ordem. Primeiro imprime, depois aumenta. Tá? E essas duas maneiras de escrever a repetição, as duas são válidas. Sempre se usa das duas maneiras. Essa primeira maneira é a mais clássica, iniciando em zero, mas eu não tenho embasamento para dizer que ela realmente é mais usada ou que deve ser usada, que as duas são usadas, tá? Mas me parece que a primeira maneira que está descrita aqui, nesses exemplos, ela é mais comum de usar, tá? Tu inicia o contador em zero, isso por uma questão de tradição, de tu iniciar um contador num número mais baixo, porque para não ter desperdício de memória, porque quanto maior o número, mais memória RAM tu precisa. Então, tu iniciar uma contagem sem usar o zero seria um desperdício, digamos. Mas isso por razões históricas. Muito tempo atrás isso fazia diferença. Hoje em dia não dá para dizer que a diferença entre iniciar a contagem em zero e iniciar a contagem em 1, essa daí não, hoje em dia não pesa muito. Considerando o hardware onde nós costumamos executar os nossos programas, que são computadores desktop, computadores de mesa, notebook, servidores e celular. Esses dispositivos, hoje em dia, eles têm bastante memória RAM. Então, não é que não tem que economizar memória, não é que não tem que ter cuidados. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter sim, mas esse cuidado aí de iniciar em zero ou iniciar em um por causa disso, hoje em dia não importa mais tanto. Mas já teve maior importância, mas aí por questão de tradição, eu acho ainda deve ser por causa disso. Ainda se inicia em zero, tá? As contagens. O mais comum, quero dizer, mas não que isso não use outra maneira. Bom, aí a segunda maneira também, ela faz a mesma coisa, porque vai imprimir também de 1 a 3. Só que a diferença é que daí, a primeira vez que vai dar falso no while, não é quando o x é 3, sim quando o x é 4, porque quando o x aumentou para 3, ele vai voltar para o while, e aí aqui 3 é menor do que 3, não, menor não é, mas é igual, então vai dar verdadeiro que 3 é menor ou igual a 3. E aí ele vai entrar aqui mais uma vez, vai imprimir o 3, tá? Porque quando ele aumentou para 3, ele não tinha imprimido o 3 ainda. Então ele volta aqui, vai dar verdadeiro, e aí sim que ele imprime o 3. Quando ele imprimiu o 3, aumenta de 3 para 4, aí o x virou 4 e volta para o y. Quando o x for 4, 4 é menor ou igual a 3? Não é nem menor nem igual. Aí sim dá falso. Tá? Então essa é a diferença entre o de cima e o de baixo. Aqui no de baixo, ele dá falso pela primeira vez quando o x for 4, e aqui quando o x dá falso pela primeira vez quando o x é 3. E aí, quando dá falso, aqui nesse while, ele não faz mais o que está dentro do while, e ele vai para a primeira linha que tiver fora do while, que é esse print aqui, que não tem espaço, indentação, né? Ele imprime fim. Tá? Bom, isso para refrescar a memória, isso foi aula passada. E vamos seguir, né? Eu acho que salvei, espero que sim, o exemplo que eu fiz lá de... Sim, aqui, ó, validar a nota. Tá? Esse aqui era o exercício 1 do Python Brasil, um exercício de validação. A ideia é que fique repetindo diversas vezes até que se tenha digitado uma nota correta. E o que é nota correta? Uma nota que está entre 0 e 10. Tá? Ela não pode ser menor que 0, não pode ser maior que 10. Porque se for ou menor que 0 ou maior que 10, ela vai ser considerada uma nota inválida. E ela não pode ser. Então, a gente, para resolver isso, para não permitir que seja digitada uma nota inválida, a gente faz uma validação que fica repetindo e pedindo para a pessoa digitar de novo, até que digite uma nota correta. Tá? E aí, sempre que a pessoa digita uma nota incorreta, a gente avalia o que foi digitado, está incorreto. Então, a gente avisa a pessoa, nota inválida, você digitou uma nota inválida, então digite de novo. Aí fazemos outro input, né, que vai modificar a nota para um novo valor digitado, e aí a gente vai avaliar outra vez aqui no while se
Agora, dessa vez, a nota digitada está correta ou não. Tá? Isso daí é validação, tá? E essa é uma das maneiras de fazer validação. Eu exibi, eu apresentei para vocês essa maneira aí porque ela está mais de acordo com os outros exemplos que nós tínhamos visto na aula passada, mas tem outras maneiras de fazer validação também, que logo mais eu vou tratar com vocês, tá? Ah, sobre o exercício a tarefa de condições, semana que tá lá dentro do quadro da semana 4 no Moodle, aquele exercício lá do saque do banco, né? Teve alguns colegas que logo me mandaram, fizeram assim bem rápido. O Luiz foi um dos que fizeram lá. E daí eu destaquei no enunciado para não usar esse tipo de validação aqui com o while naquele exercício, porque a ideia daquele exercício lá é só trabalhar com estruturas de decisão, condições, né? If, elif, else. É para treinar essa parte do conteúdo, então por isso não usar o while. E fica mais fácil fazer aquele exercício lá se for usando o while. Tá? Inclusive é por isso que não deve usar, porque é para treinar mesmo uma estrutura de if e else, ou if, elif, else. Vocês têm que pensar o que tem que usar lá, né? Mas condições. Então é isso que tem que usar lá. Tá? Mas aí não vai o while naquele exercício. Tá? Se não tivesse essa restrição, e se não fosse um exercício só sobre condições, aí claro, daria para usar isso aqui, e aí fica usando o while e usando esse tipo de avaliação, fica melhor o programa. Tá? Usando esse tipo de coisa aqui. Fica mais organizado. Fica melhor de diversas maneiras. Né? Inclusive funciona melhor o programa usando o while do que só usando o if. Até porque o while permite que a pessoa, se digitou errado, digite novamente, o que por si só já é melhor. Né? Sem o while, se a pessoa digitou uma vez e está errado, ela não vai estar errado, não vai poder digitar de novo. Tá? Vou pegar um exemplo do livro aqui. É, normalmente durante as aulas no laboratório eu sugiro de fazer esses exemplos e dou um tempo para vocês fazerem. Tá? O que eu não vou fazer nessa aula de hoje, eu vou fazer com vocês, tá? E na aula passada a gente fez aqueles exemplos lá de ir de 1 a 100, depois de 50 a 100 e do foguete e tal, né? Eu vou criar um novo programa, Ctrl N, e vou fazer aqui um exemplo. Ele nem fala assim o número do exemplo. Mas a ideia é o seguinte, que aí a gente permita que o usuário é, informe até qual número a gente quer que imprima. Isso a gente não fez, né? Na aula passada, pelo que eu me lembro, não. Bom, eu vou fazer agora. Aí o que a gente faz? A gente tinha, por exemplo, que o início, vou chamar isso aqui, em vez de chamar de X, eu vou chamar de início mesmo, tá? Início é 0. Não, mas aí, não, vou chamar de X mesmo.
Porque ele é um contador e vai aumentar, daí ele não é mais o início. Depois que ele aumenta, ele não é mais o início, né? Vou chamar de x por enquanto, tá? É x igual a zero, aí o L enquanto o x for menor do que 10, imprime o x e aumenta o x. X mais... Ah, isso eu não ensinei ainda. Eu vou aproveitar a oportunidade e já vou falar isso. Então, eu só vou voltar aqui no Python Shell um pouquinho para falar de como aumentar o x, tá? Como aumentar um contador. A gente, até agora, estava fazendo dessa maneira aqui. Pega uma variável, diz que ela é igual a ela mesma, mais um, tá? Nós estávamos fazendo assim. Existe um atalho para isso, é uma maneira mais simples de escrever no Python, que é o seguinte: x mais igual a 1, tá? Isso aqui. Aumentou para 4. X mais igual a 1 aumentou para 5. Tá? Então, isso aqui é o mesmo que x igual a ele mesmo mais 1. Tá? É a mesma coisa. Isso aqui é apenas um atalho, uma maneira mais simples de escrever. E outras linguagens possuem uma maneira até mais fácil ainda de escrever. Isso, mais simples ainda. É que o Python, por uma questão de projeto, escolheu não adotar, então isso não tem no Python. Mas eventualmente vocês vão ver em outras linguagens aí, é bem comum, em muitas linguagens tem algo do tipo x mais mais, tá? Para aumentar o valor de x em 1. No Python não existe isso, ok? Mas a gente tem esse x, x mais igual a 1, tá? Que aumenta o valor de x. E aí, a partir de agora, eu vou utilizar essa maneira de escrever, tá? E eu recomendo que quando vocês forem aumentar uma variável, vocês a partir de agora utilizem essa maneira aqui, tá? Se for um contador que aumentar ele. Então eu vou fazer isso aqui agora. Aqui eu vou escrever x mais igual a 1, e aí ele aumentou. Ok? E aí, como é uma das primeiras vezes que a gente está usando, eu vou manter esse comentário aqui, mesmo que é x igual a ele mesmo mais 1. Tá? Tá. Esse programa, do jeito que ele está aí, iniciou em 0, testou aqui, vai dar verdadeiro, vai imprimir o 0, do jeito que está aqui, ele inicia em 0 e imprime 0, né? Aí aumenta o contador e vai fazendo isso aí, e ele vai imprimir na tela até o 9. Porque quando ele aumentar para 10, aqui nessa linha, e ele virar 10, ele vai vir para o while, 10 é menor que 10? Não. 10 não é menor que 10, aí ele não vai entrar aqui e não vai imprimir o 10 na tela. Tá? Bom, do jeito que o programa está aí, ele faz isso. Ah, mas eu quero imprimir o, o 10. Bom, então você quer imprimir o 10, de repente a gente coloca aqui um igual, né? Aí quando ele for igual a 10, o print vai imprimir o 10. Tá? E, repetições. Hoje é dia 2. Salvar. Vou executar. Tá aí o resultado, tá? E esse código tá aí, essa repetição, imprimiu do zero, que é o valor inicial de x, iniciei em zero, e antes de modificar
o valor de x, eu imprimi. Então, por isso que ele imprimiu de cara o 0. Tá? E aí ele foi até o 10, porque aqui eu incluí na condição do while. Na condição do while eu incluí o igual. Então, quando for igual a 10, ele também vai imprimir o 10. Tá. E é isso que esse código aí está fazendo. Aí, isso ainda não é muito diferente do que a gente já tinha feito no ano passado, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Se a gente quiser perguntar para a pessoa até qual número desejamos imprimir, tá? Então a gente pode fazer um input aqui, chamar isso aqui de fim, ou podia chamar de fim ou de limite, tá? No exemplo do livro ele está chamando de fim, e aí são dois nomes bons, tanto faz, limite ou fim dá no mesmo. Vou manter fim, e aí a gente vai fazer um input. Aí como eu quero perguntar assim, até qual número que deseja imprimir. Como se trata de número e número inteiro, a gente tem que usar o int, input, e a mensagem. Digite até qual número deseja imprimir. Tá? Deixa eu dar uma olhada lá no bate-papo. Okay. Vocês querendo me interromper, só abre o microfone e fala, tá? Pode fazer perguntas a qualquer momento, observações e tal. Beleza? Aí o que eu fiz agora, tá bom? Eu fiz um input que vai perguntar para a pessoa, e aí a pessoa vai digitar, eu quero imprimir até o 100, quero imprimir até o 15. Pode digitar qualquer número, ok? E aí vai digitar um número, esse número vai ficar armazenado dentro de fim. E o que eu quero é que o meu while, ele repita até esse fim, até o que foi digitado, tá? Até o limite desse número aqui. E aí, para fazer isso, então, em vez de colocar aqui um 10 fixo, o que eu vou colocar aqui é a variável fim. Então, o nosso código, né, a nossa repetição, o nosso while, ele vai ficar repetindo e o x vai aumentando, aumentando, até que ele atinja o valor de fim. Quando ele for igual a fim, ele ainda vai imprimir um x igual ao fim, né? Aí ele vai aumentar o x mais uma vez, aí ele vai passar do fim. Quando ele passar do fim, ele volta para o while, e aí vai dar falsa a condição, porque ele não é nem mais menor, nem igual. Vai dar falsa e ele vai parar. Tá? Então, Ctrl S para salvar, F5 para executar, e está executando aí, lá embaixo. Aí eu vou botar aqui, quero imprimir até o 25. Enter. Tá aí, tá? Ele imprimiu até aquele limite ali do 25, ok? Se eu quiser agora que esse programa que está aí, em vez de ele imprimir todos os números até 25 ou até o fim, eu quero que ele imprima apenas os números pares. O que eu teria que fazer? Eu já mostrei para vocês, né, como é que testa se um número é par ou ímpar. Alguém lembra? Ou já viram em algum lugar? Eu acho que eu já mostrei para vocês, e talvez algum dos vídeos que eu postei lá no Moodle também trata disso. Vocês lembram como é que faz para testar se o número é par ou ímpar? Eu já mostrei, eu acho. Pelo menos eu acho, eu posso estar enganado, vocês me digam. Como é que faz para ver se o número é par ou ímpar? Tá. Eu vou mostrar, tá? Se eu não mostrei ainda, eu vou mostrar. E é bem simples até, tá? Bom, na cabeça de vocês, se eu disser assim, 4 é par ou ímpar, vocês sabem, né? Se eu disser assim, 20 é par ou ímpar, vocês sabem, né? Mas vocês sabem como vocês fazem para saber se ele é par ou ímpar, aquele número? Ou se, de repente, o professor de matemática de vocês disser assim, demonstre aí, faça um cálculo e demonstre que o número 10 é par. Que tipo de demonstração você tem que fazer? Que tipo de cálculo a gente faz para descobrir se o número é par ou ímpar? E, bom,
um número par, qual é a característica dele? Ele é um número par, ele é um número divisível por 2. É isso? E o que significa o número ser divisível por 2? Significa que nós, dividindo o número por 2, ele terá resto igual a zero. Não vai sobrar nada dessa divisão. Não vai ter um resto dessa divisão. Essa divisão terá resto zero. E aí, na programação, a gente usa esse teste para ver se o número é par ou ímpar em diversos casos. Ou então, pelo menos, a gente utiliza, em muitos casos, com muita frequência, a gente usa essa operação de resto da divisão. Tá? E para descobrir se o número é par ou ímpar, é um dos casos que a gente utiliza resto da divisão, e é o que a gente vai fazer agora. Uma das soluções possíveis, então, para solucionar isso, imprimir apenas aqueles números que forem pares, é, antes de imprimir, antes de fazer o print de x, nós testarmos se aquele número ele é par ou não é par. Tá? E aí como é que faz? A gente faz um if, tá? Essa é uma das maneiras. A gente faz um if. Cara, a minha casa tem uma infestação de formiguinhas, tipo aquelas formigas, sabe? Aquelas bem pequenininhas. E eu acabei de ver que tem umas formigas andando até no meu microfone. Tipo, não tem mais na minha casa onde não tem formiga. Agora que começou a esquentar, né? Tá uma época aí, elas estão em busca de se alimentar e de levar alimentos para o ninho, para o formigueiro. Um formigueiro é um ninho ou é uma toca? Não sei. Me digam vocês sobre outra coisa. A casa das formigas. Bom, a gente, antes de imprimir, então, a gente fazer o print de x, nós vamos testar se o número ele é par ou ímpar. Aí, se for par, a gente faz o print. E se não for par, a gente não faz, tá? Aí, a condição desse if, então, para testar se o número é par, tem a ver com o resto da divisão, como eu estava falando. E aí, como é que faz isso? A gente pega assim, ó, e se o x... Aí, qual é o operador do resto da divisão? Vocês lembram isso lá do início? Os operadores matemáticos? O operador de resto da divisão é o operador de percentual, tá? O operador de percentual não serve para calcular percentual em Python, ele serve para calcular o resto da divisão. E esse operador de resto aí, percentual, é, também é utilizado em outras linguagens, o operador de percentual. Não todas as linguagens, algumas usam um outro símbolo para fazer o resto da divisão, tá? Mas tem várias linguagens que usam também o percentual como resto da divisão. Aí, if x percentual 2. Nossa, por que ele veio parar aqui? Percentual 2, tá? Então, se o x dividido por 2, ele tiver o resto igual a zero, se o resto da divisão por 2 for zero, o número é par. Então, se ele for par, eu quero que esse print aqui, ele somente seja executado no caso da condição do if ser verdadeira. Ah, é verdadeiro que o resto da divisão por 2 é zero? O resto da divisão por 2 é igual. Então, ele é par? Se ele é par, imprime o x. Tá? Então, vou voltar como comentário aqui. É par. É isso que a gente está testando. Aí, se for par, se for verdadeiro, imprime x. E se for falso, o que acontece? Se for falso, a condição do if, ele não é par, ou seja, ele é ímpar. Tá? Se o resto da divisão por 2 não é zero, o resto da divisão por 2 é 1. Aí, se for 1, ele é ímpar. Se o resto for 1, ele é ímpar. Aí vai dar falso aqui. Ele não faz o print. Para onde que ele vai? Ele vai para a próxima linha, fora do if, que é essa que aumenta o contador. E aí pula o número, né? Digamos, se eu estava no número 3. 3 é par? Não, dá falso. Ele não imprime. Aí ele vai vir aqui e vai aumentar o número de 3 para 4 e volta lá para o while, certo? 4 é menor do que fim? É. Entra aqui, desce para o 4. 4 é par? É. Imprime 4. Tá? O 3 não imprimiu, mas o 4 imprimiu. Bom, essa é uma solução possível para testar se o número é par e imprimir somente se ele for par. Um jeito de fazer é esse daí. Tá? Tem um jeito mais legal ainda, já vou mostrar.
Mas o jeito de testar se é par ou não, aí usa if e testa desse jeito aí. Tá? F5 para executar. Vou botar o mesmo 25 que eu tinha colocado antes, certo? E aí ele executou. Eu digitei 25, né? Ficou quebrado aqui porque não tinha espaço na tela. Mas aí ele foi imprimindo a partir do primeiro, 0, 2, e foi indo só os pares, tá? De 2 em 2 ali. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. 25 ele não imprimiu, porque não era par, né? E aí depois parou, porque o X cresceu em direção a 25. Um problema comum quando a gente está começando é fazer coisas do tipo o que eu vou mostrar agora. Tá? Digamos que vocês estivessem escrevendo o programa, vocês de cara conseguiam. O que eu tenho que fazer é isso: tem que fazer um if e botar ali dentro do if o, é, o print. Mas aí vocês estavam fazendo, digamos, sem querer, ou sem pensar muito, vocês colocaram: olha o que eu estou fazendo aqui. O x mais igual a 1, a linha que aumenta o x, tá? Ela está aqui, dentro do while, mas fora do if. Mas digamos que sem querer, vocês, por distração ou porque não pensaram a respeito, colocaram o x mais igual a 1 dentro do if também. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é um erro de programação. Mas o que vai acontecer? Iniciou em 0. Aí, 0 é menor que fim? É. Digamos que eu digitei 25, né? 0 é menor que 25? É. Aí chega aqui. 0 é par? Vai dar que é par, porque ele é divisível por 2. Beleza. Vai imprimir o 0, né? Vai aumentar o contador de 0 para 1. Aumentou. Tem alguma outra linha dentro do if? Não. Então vai para fora do if. Tem outra linha fora do if? Não. Então volta para o while. Voltou para o while. O x tinha aumentado, ele virou 1. 1 é menor que o fim? É. 1 é menor. É verdadeiro que o resto da divisão de 1 por 2 é 0? Não. Porque 1 resto da divisão por 2, o resto é 1. O resto não vai ser 0. O resto vai ser 1. Vai dar falso esse if aqui. E se vai dar falso esse if, ele não vai imprimir o 1. Oh, beleza, não tem que imprimir mesmo. Só que o que mais que aconteceu? Qual é o problema? O problema é que não sendo verdadeiro aqui, e ele não imprimindo 1, ele também não vai aumentar de 1 para 2. E aí, se ele não aumentar de 1 para 2, o que vai acontecer dando falso aqui? Tá? Deu falso. Bom, tudo bem. Ele vai para a próxima linha fora do if. Tem alguma? Não. Tá? Então, ele volta para o while. E ele voltou para o while com o valor de x igual ao que ele estava antes, que é 1. Não mudou. Então, ele vai começar a fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para sempre. Porque o x, a partir de agora, não vai mais mudar. O x sendo 1, ele vai dar sempre verdadeiro na condição do while, e vai dar sempre falso no if. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E ele vai ficar nessa e nunca vai imprimir e nunca vai aumentar. E o x vai ser 1 para sempre. Isso aqui vai gerar um loop infinito, ou um laço infinito, ou uma repetição infinita, são sinônimos, né? Se usa muito o termo loop infinito, mas pode ser laço infinito, repetição infinita. Isso é um código inválido, tá? A gente aprendeu lá no começo do ano que um algoritmo, para ele ser um algoritmo válido, ele tem que ter fim. Tá? Ele tem que ter fim. E um loop infinito, um loop que repete para sempre, ele não tem fim. Isso aqui é um algoritmo inválido do jeito que está. Porque esse x mais igual a 1 aqui foi colocado de forma equivocada dentro do if. E aí o x nunca mais vai aumentar. E se ele não aumentar, a condição do while nunca vai ser falsa. Porque o x não está crescendo. Ele não vai atingir o fim. Ele não está aumentando. Então ele não vai chegar no fim nunca e vai repetir para sempre. Tá? Esse é o problema. Então tenham cuidado quando vocês criarem repetições. Tá? Tem alguns elementos que sempre devem ocorrer nas repetições de vocês, e uma das coisas que devem ocorrer é dentro do código do while tem que acontecer alguma coisa que vai fazer com que algum dia, em algum momento, essa condição se torne falsa. Tá?
E nesse caso desse while aí, o que tem que acontecer é que o x tem que aumentar. Tá? O x tem que aumentar, sempre. Porque se ele não aumentar, ou se não houver garantias de que ele aumente em algum momento, isso aqui vai virar um loop infinito, uma repetição infinita, e aí é um algoritmo inválido. O programa vai trancar. Eu até vou executar para vocês verem. E a gente executa isso aqui, Ctrl S, F5. Até qual número deseja imprimir? 25. Opa. Ó, ele imprimiu o zero, como eu havia previsto, o zero ele imprimiu. Aí quando o x aumentou para 1, aconteceu aquilo de vai dar verdadeiro no while, então ele fica repetindo, mas aqui dentro do while sempre dá falso. Falso, 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 falso. O x não aumenta nunca. Ele está repetindo, tá? E não está aumentando nunca, não está fazendo nenhum print e vai ficar nessa para sempre. Quando acontecer isso com vocês, porque vocês podem errar e o programa de vocês travar, como é que vocês fazem para sair disso? Aqui no Python Shell, vocês têm que apertar a tecla Ctrl, segurar a tecla Ctrl do teclado e apertar ao mesmo tempo a tecla C. Ctrl C. Tá? Aí ele vai vai finalizar a execução do programa. Tá? No Linux também dá para usar Ctrl D no terminal. Eu só não fiz o Ctrl C ainda porque eu quero demonstrar. Eu não vou conseguir demonstrar. Eu queria demonstrar que isso aí ocupa 100% da CPU, só que a minha CPU, o meu processador já está 100% de uso por causa da transmissão da live. Que quando eu transmito a minha tela, aí o navegador pira o coco. Tá? Tá. 100% aqui o Firefox e os subprocessos dele juntando, tá indo em direção a 100%. Onde é que está o meu idle aqui? O meu Python? Tá 10%. Ele está disputando com o navegador lá, né? Não tá, não tá ganhando muita chance ali de muito espaço para consumir processamento. Bom, então eu vou. Tá trancado, eu vou dar Ctrl C, Ctrl C. Aí ele matou o programa, parece uma tela preta aí, dizendo que eu apertei o Keyboard Interrupt, tá? Interrupção pelo teclado, que é o Ctrl C. E aí parou, certo? Bom, eu queria demonstrar essa questão para vocês aí. Aí eu falei, mas tem uma outra maneira melhor de fazer só os pares. De imprimir só os pares. Que maneira seria essa? Bom, tem um outro jeito, eu vou fazer ele em comparação, eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Vou copiar e colar o mesmo código. Tá? Eu só não vou fazer de novo o input, mas vou botar o mesmo código aqui. E aí, em vez de eu fazer esse if, primeiro eu tenho que arrumar aqui, esse x, né? Tá, tirei o x mais igual a 1 de dentro do if. Tá? Tirei. Aí ele fica alinhado aqui, ó. Tá? Nesse elemento aqui, ele está fora do if. Aí ele vai ser sempre executado. Esse é o jeito correto de fazer. Tá? Aqui também tem que fazer a mesma coisa. Tirar esse x mais igual a 1 de dentro do if. Tá? Bom, mas na segunda maneira que eu quero fazer, para imprimir só os pares, nem vai ter if. Vou arrancar fora esse if aqui, não vai ter. Tá? Esse print aqui, portanto, volta para a esquerda, porque não tem mais if. E aí, para imprimir só os pares, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Em vez de x mais igual a 1, x mais igual a 2. Na primeira vez ele é 0. Na próxima vez, ele aumentando 2, o próximo valor de x vai ser 2. E o próximo valor de x vai ser 4. E o próximo vai ser 6. Tá? Aumentando sempre de 2 em 2. Então ele já está imprimindo só os pares porque ele está pulando os ímpares. Andando de 2 em 2, fazendo com que o contador aumente o passo,
em vez de andar de 1 em 1, andar de 2 em 2, faz com que ele pule os ímpares. Tá? Então, vou botar aqui, mesmo que x mais igual a 2, Ctrl S. Vou botar aqui F5 para executar. E aí, digite até qual número deseja imprimir. Eu vou botar aqui 15. Enter. Tá. Então, olha só. Ele fez 2 vezes, né? Do 0 ao 14. Tá? Todos os pares de 0 até 15 é de 0 a 14. E aí, esse foi o primeiro while. E aí, no segundo while, ele fez a mesma coisa, tá? De 0 a 14 também. A segunda maneira, ela é melhor, porque primeiro ela não precisa do if, então é um teste a menos que ela faz, ela gasta menos processador. E segundo, porque ela repete, a repetição repete a metade das vezes. A quantidade de vezes que o while repete, no segundo while é a metade das vezes. Então também diminui pela metade a quantidade de repetições, a quantidade de vezes que esse while aqui vai ser, a condição do while vai ser testada. Então é uma solução mais eficiente computacionalmente, porque ela faz menos testes. Tá? Ela executa mais rápido. A segunda solução. Tá? Algum comentário sobre isso? Observação? Dúvida? A data está errada. Ah, desculpa. Eu vou arrumar. Eu não tinha visto. Obrigado. Não é 12 não. Não é 11 não, é 12, né? Obrigado. Tá. Isso para dar mais exemplos, tá? De while com números, com contadores. São exemplos que estão ali no livro. Então, são exemplos que eu gosto de abordar. Assim, repetições pode ficar, conforme a gente avança nos conteúdos e começa a fazer exercícios mais difíceis, repetições pode ficar um conteúdo difícil. Então, eu considero bem importante a gente trabalhar bem os exemplos mais simples, dar atenção para eles, para a gente se sentir mais à vontade, criar familiaridade sobre como construir uma repetição, como lidar com ela, como tirar proveito dela, que tipo de coisas a gente pode fazer, criar uma sensibilidade em relação a isso para quando a gente chegar em exercícios um pouco mais difíceis, a gente não se apavorar, né? Tentar conseguir pensar um caminho para solucionar aquilo e tal. Tá? Então, por isso não quis pular esses exemplos aí que o livro nos dá. E que eu gosto sempre de trabalhar esses exemplos aí. No livro, quem tem alguns exercícios lá, sugerindo para fazer tabuada. Ele chega a dar um exemplo de tabuada ali. Tô pensando aqui como é que ele fez esse N. Tá, ele tem vários exemplos ali relacionados à tabuada. São bons exemplos. Bons exercícios. Esses ali. Tá. Bom, para aula de hoje eu quero ainda fazer aqueles que eu falei que eu queria fazer, que é aqueles lá do Python Brasil. Então eu vou primeiro para aqueles. Vou fazer pelo menos um de validação.
e o dos países, tá? E aí, se der certo, eu vou tentar fazer o da tabuada com vocês. Mas aí, de repente, se eu não conseguir fazer o da tabuada com vocês hoje, a gente faz na sexta-feira, tá? E aí, depois disso, eu vou dar uma tarefa a vocês fazerem relacionadas a repetições, ok? Hum. Um tema, né? Um exercício. E buenas, eu vou abrir aqui a lista do Python Brasil. Vocês abram também na de vocês aí. Eu digitei exercícios Python Brasil. Eu vou direto aqui nesse estrutura de repetição. Aí, é, o primeiro a gente já fez, tá? Que era o negócio da nota, certo? Esse aqui nós já fizemos. Esse outro aqui, faça um programa que leia o nome de usuário e senha, e aí não pode aceitar que a senha seja igual ao usuário. Tá? Mostrando mensagem de erro e voltando a pedir as informações. E fala, voltando a pedir as informações. Então tem que voltar a pedir os dois. Voltar a pedir o nome do usuário e a senha outra vez. Tá? É tipo um cadastro que está sendo feito. E quando vai cadastrar, a regra é essa. Não pode ser igual. Nome do usuário e senha. Tá? Eu não vou fazer esse aqui. Eu deixo para vocês. Mas eu vou fazer o 3, que é a validação. E vou fazer o, o 4. E principalmente o 4. Eu vou começar pelo 4, tá? Então, eu selecionei aqui, vou dar um Ctrl C para copiar o enunciado. E aí eu vou criar um novo programa aqui no idle. Vou colar o enunciado. Tá aí. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%, e que a população do país B seja de 200 mil habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento. Então, sempre, a cada ano, vai crescer na mesma velocidade. O país A crescendo a 3%, o país B crescendo a 1,5%. E a ideia é que, como o país A está crescendo mais rápido, ele vai alcançar o país B ou ultrapassar o país B. E aí o enunciado nos pede quantos anos vai levar para isso acontecer. Tá? Como é que faz isso? A gente tem que criar um while que vai contar quantas repetições vão ocorrer, tá? Quantas repetições vão ocorrer até que a população do A ultrapasse B. E é isso que a gente vai fazer, certo? Então é o seguinte, eu vou. Normalmente eu não uso, nem recomendo utilizar é, variável com letra maiúscula, mas aqui eu vou usar porque é o que o enunciado chama de A maiúsculo, chama de B maiúsculo, então é por isso que eu vou usar, tá? Porque fica de acordo com o enunciado. Então, A é 80 mil e B é 200 mil. Essas são as populações iniciais, tá?
Aí a gente vai aumentar a população a cada ano. Tá? Vai aumentar 3% para A, vai aumentar 1,5% para B. A cada ano. Então, esse a cada ano é uma repetição. E cada volta do while representa um ano. Então, vou fazer aqui um while. A condição a gente tem que pensar, tá? Ainda. Mas aqui vai uma condição. Por enquanto, eu vou botar simplesmente aqui. Não, já vamos pensar a condição já. Enquanto A for menor do que B, é isso. Enquanto A for menor do que B, eu quero continuar crescendo A e B. Quando o A deixar de ser menor que o B, é porque ele já atingiu o mesmo tamanho da população B ou ultrapassou a população do país B. Tá? Essa é a condição. Enquanto o A for menor que B, eu quero que os anos continuem passando. E eu vou contando os anos. Tá? Aí aqui dentro do while, o que eu quero fazer é aumentar a população do país A e do país B também. Como é que aumenta? Eu quero que a população do país A receba um novo valor, que vai ser a população atual do país A, certo? E aí tem mais de um jeito de fazer, mas eu vou fazer assim, enfim. Então, a população do país A vai ser igual à população atual do país A, mais 3% da população do país A. Então, vezes 3 dividido por 100, tá? Tem um jeito mais simples de fazer, mas esse aí torna mais óbvio, mais explícito. Alô? Eu fui botar meu livro ali e baixei o volume do microfone sem querer, na minha placa de som. Tá. Assim, aumentando a população do país A, a mesma coisa vai ser para o país B. B é igual à população atual de país B, mais o crescimento, que vai ser o 3%, as 1,5%, né? Vezes 1,5%. Tá? Isso para B. Aí, bom, fiz a população dos dois países crescer, e agora eu tenho que contar quantos anos se passaram. Tá? Então, anos é o que eu estou contando. Por enquanto não passou nenhum ano, então anos é zero. Mas depois de passar um ano e a população cresceu, eu quero aumentar anos. Anos mais igual a 1. Aumentei anos em um ano. Aí vai ficar fazendo isso aqui, tá? Esse while vai ficar repetindo, a população de A cresce, a população de B cresce, e eu conto um ano. A população A cresce, B cresce, contém mais um ano. E assim vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. A população dos dois países vai crescendo, só que como a população do país A está crescendo mais rápido, porque ela cresce a 3% e a do B a 1, a 1,5%, e em algum momento a população do país A vai deixar de ser menor que B, ela vai alcançar B, ou passar B, e aí essa condição vai ser falsa. O A não é mais menor que o B. Quando isso acontecer, for falso, não vai fazer mais nada do que está aqui dentro. Ele vai para fora do while, onde a gente vai imprimir quantos anos se passaram. Tá? E aí a gente pode dizer isso aí. Uh, conforme o texto denunciado, anos necessários para que a população do país A ultrapassasse ou iguale a população do país B. Tá? Esse aqui é o texto denunciado. Eu vou usar parte dele para fazer o print.
Tá muito grande ainda, vou diminuir, mas vou usar a parte de foram necessários anos para a população de A atingir a de B. Eu vou separar em mais de uma. Primeiro que tem que ser F-string aqui, eu esqueci de botar o F na frente, né? Foram necessários tantos anos, aqui, anos, para a população de A atingir a de B. Esse vai ser o print. Aí a gente executa o programa e vê quantos anos se passaram. Tá? Esse aí é o exercício 4 do Python Brasil. Esqueci de botar no enunciado, já vou botar. Mas antes eu vou salvar aqui. F5, né? Foram necessários 63 anos para a população de A atingir a de B. Tá? Ficou emendado aqui porque eu não coloquei um espaço aqui. Foram necessários 63 anos para a população de A atingir a de B. É isso, tá? Esse programinha aí era uma repetição para contar quantos anos iriam se passar, tá? Para simular os anos passando e as populações crescendo, 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 tá? E aí esses anos aqui aumentando, eles vão ser a resposta no final. E o interessante de observar nesse exercício aqui é que nós, sim, nós temos um contador, mas o contador nesse exercício aqui, ele não faz parte da condição do while, da nossa repetição. A gente não usa o contador para contar quantas vezes vai repetir nesse programa, porque nesse programa aí a gente não sabe, antes de começar a repetir, a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Então, o que determina se a repetição vai continuar ou se ela vai parar, não é a quantidade de vezes que já repetiu, é um outro critério. Tá? E o critério, claro, depende do problema que a gente está resolvendo. Nesse enunciado aqui, o critério é quando a população de um país atingir a de outro, só que a gente não sabe quanto tempo vai levar. Isso é justamente o que a gente quer descobrir no nosso programa. Né? A gente não sabe. Então, por isso que a gente não usa a quantidade de anos aqui na condição. A gente usa, assim, o tamanho das populações. Tá? E vocês entenderam esse exercício? Depois dessa explicação? Conseguiram? Alguém já tinha feito e tinha conseguido? Sabia que era 63 anos já? Alguém? Beleza, Kelvin. Vamos pro 3 então. Tá? Rapidinho. Vou tentar não me estender muito. Exercício 3, eu vou selecionar aqui também, que nem eu fiz, vou dar um Ctrl C.
Só deixa eu botar aqui no topo desse enunciado que a gente tinha feito, que isso aí é o exercício 4 de repetições lá do Python Brasil. E que hoje é dia 2 do 12. Salve. Criei um novo programa. Vou colar o enunciado. Para eu comentar todas as linhas que estão aí, eu posso selecionar o texto e vou aqui no menu formatar, formate. E vou no menu formate e aí eu seleciono a opção aqui, ó, é comentar a região, tá? A tecla de atalho no idle é Ctrl D. Marco aqui, aí ele coloca comentários nas linhas. Tá? Para eu não ter que colocar manualmente um por um. Exercício 3. O que tem que fazer nesse exercício aí? Faça um programa que leia e valide as seguintes informações. Tem que validar nome, idade, salário, sexo, estado civil. E é o que eu vou fazer com vocês agora aí, tá? Deixa eu salvar aqui. Validações de dados. Chamei. Uh, eu pretendia entrar numa outra forma de validação, começar a falar isso hoje, mas aí eu vou deixar para sexta, tá? Hoje eu vou simplesmente fazer as validações desses dados aí o mais próximo parecido com o que nós já havíamos trabalhado. Tá? Aí, na sexta agora, a gente faz o mesmo exercício, eu refaço ele de outra maneira daí. Tá? É uma maneira que eu, inclusive, considero melhor. Tá, vamos validar nome. Nome igual, como é texto, a gente não tem que converter, então é só input. Tá? Não tem que botar nada na frente aqui como float ou int, nem str. Str seria para converter para string, mas o input já é string. Tá? Então, input, só input. E a pergunta que a gente quer, vou botar só assim, ó, nome, dois pontos. Tá? A pessoa vai digitar o nome dela. Quando eu digitar o nome, a gente tem que validar. E o critério de validação é o nome tem que ser maior que 3 caracteres. Maior é maior. Então, 3 caracteres não é válido. Tem que ser mais que 3. Como é que a gente olha a quantidade de caracteres de um texto? Usando o len. Então, while, enquanto o len de nome for menor ou igual a 3, ele está errado. Ele só vai ser válido quando for maior que 3. Tá? E eu só quero pedir para a pessoa digitar de novo se ele estiver errado. Então, eu só quero pedir para digitar de novo quando for menor que 3 ou igual a 3 também. Quero pedir para digitar se for igual a 3 também.
o tamanho, né? Aí, bom, se deu errado, print, tem que dizer por que tá errado. Aí a gente vai, eu vou aproveitar aqui do enunciado para copiar e colar para ser mais rápido. E vou dizer assim, ó, nome tem que ser maior que 3 caracteres. Tá? E aí eu vou pedir de novo para a pessoa digitar outra vez o nome. Tá? Essa foi a validação do nome e já terminou. É isso que tem que fazer. Tá? Esse while vai ficar repetindo enquanto, é isso que a tradução literal do while, né? Enquanto o nome for menor ou igual a 3, ou enquanto o tamanho do nome for menor ou igual a 3, eu aviso que está errado e peço para digitar de novo. Ainda é menor, aviso que está errado e peço para digitar de novo. E isso vai ficar repetindo enquanto estiver errado. Ou enquanto o tamanho do nome for menor ou igual a 3. Tá? E se na primeira vez, aqui fora, né? No input de fora, se na primeira vez a pessoa já digitou certo, se eu digitar meu nome é Henrique, na primeira vez o tamanho tá ok já, na primeira vez que ele passar pelo ar, ele já vai dar falso aqui. Tá? E vai dizer, é, tem mais do que 3 caracteres. Então vai dar falso aqui, e aí ele não vai exibir mensagem de erro e não vai. Alguém me ligando lá. E não vai pedir para digitar de novo. Ok? E aí, bom, as próximas validações, elas são parecidas e, e eu vou tentar agilizar, copiando e colando aqui para não demorar muito tempo, porque eu meio que já. O meu limite para a aula de quarta de hoje seria 11h15 no máximo, tá? Mas às 11 horas meio que já quero estar encerrando. Então, eu vou já me encaminhando, tá? Então, eu vou aqui dar um Ctrl C nesse while que eu já fiz, para aproveitar ele para o próximo. Isso não é uma coisa assim muito boa, tá? A gente ficar copiando e colando código, como eu estou fazendo aqui, na pressa, mas a gente faz. Faz porque às vezes é isso, a gente está com muita pressa, com muito trabalho e faz. Mas e por que não é uma coisa boa? Porque copiar e colar código, e aí, eu copiei que nem era de um jeito, agora eu tenho que copiar para outro lugar e modificar para fazer de uma outra maneira. Quando a gente faz isso, aumenta a chance da gente criar erros no nosso código, tá? Da gente não modificar tudo que deveria modificar. A gente aproveitou um código e não se deu conta que aquele código aproveitado ele não se enquadra bem, teria que fazer mais uma outra mudança que a gente não percebeu. Então, fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V não é uma coisa boa, tá? Mas a gente faz, mesmo não sendo bom. Porque às vezes aperta. Tem que vencer prazos, né? Seja vocês como estudante, o prazo que o professor dá de entrega de um trabalho, ou profissionalmente, né? Você tem que entregar um negócio e às vezes colocam a qualidade em segundo plano, como uma coisa mais importante, né? E sim, quero entregar logo isso aqui, porque eu tô sendo cobrado nisso, né? Não que aqui seja exatamente o caso, aqui a gente tem eu estabeleci um limite de tempo ali, né? Mas não é questão de cobrança, né? Mas de que eu tô querendo fazer velocidade, tô copiando e colando. Idade, daí eu troquei o nome por idade. Eu tenho que trocar aqui o nome da variável também, né? Idade. Aqui não é len, porque eu não quero saber o tamanho. O critério para idade, ela tem que estar entre 0 e 150. Então eu tenho que fazer assim, enquanto idade for menor que 0, se a idade for menor que 0, ou então a idade for maior que 150, ela é inválida, tá? Ou um ou outro. Os dois ao mesmo tempo nunca vai acontecer, por isso eu não posso usar AND. Não tem como ser ao mesmo tempo menor que 0 e ao mesmo tempo ser maior que 150, que é bem parecido com o exemplo lá da nota entre 0 e 10, né? E aí eu vou usar aqui o print dizendo que a idade tem que estar entre 0 e 150. E aí eu vou pedir de novo para digitar.
a idade, tá? Tá feita aí a validação para a idade. Agora eu vou fazer a validação para salário, tem que ser maior que zero. Esse aqui é mais fácil, porque é só ser positivo, né? Sendo positivo já tá valendo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aí vou trocar a variável, salário, o print, salário também. Ele apenas tem que ser maior que zero, só isso. Então eu vou colocar aqui salário. Se ele for menor ou igual a zero, ele é inválido, tá? Então nesse caso aí ele vai repetir. O salário tem que ser maior que zero. E aí pede para digitar de novo. O sexo masculino ou feminino. Sexo ou gênero, né? Se bem que nenhum lugar decente mais coloca informação de sexo obrigando a colocar masculino ou feminino e sempre se permite que coloque não informado ou então outro. E em primeiro lugar porque existem pessoas que são intersexo, elas têm características dos dois sexos simultaneamente, né? Biologicamente tem características dos dois sexos. E elas, inclusive, são legalmente reconhecidas na carteira de identidade, tem reconhecido isso. Em primeiro lugar, por isso, né? Mas aí também tem questões de identidade de gênero. E não se aceita mais, nenhum lugar decente mais coloca um formulário que obriga a pessoa obrigatoriamente a responder masculino ou feminino. Pode até ter essas duas informações, mas pelo menos no mínimo tem que dar chance de colocar não informado ou então outro. Aí vamos colocar aqui, ó, sexo. Sexo. Até de repente poderia colocar gênero, né? Mas quando fala sexo, é sexo biológico. Aí, tá, aqui o critério, tá, a mensagem é essa aqui, ó. E aí o critério para testar aqui é enquanto o sexo for diferente de F e ao mesmo tempo também for diferente sexo, também for diferente. Ele é diferente dos dois ao mesmo tempo, né? For diferente de M, aí ele é ao mesmo tempo diferente dos dois, então ele vai ser considerado inválido, segundo esse programa aí, esse enunciado aí, e a gente pede de novo, né? Tá? É assim que escreve. E tem uma maneira melhor de escrever que envolve conteúdos que a gente não viu ainda, mas que vale a pena eu mostrar, principalmente quando são várias opções. E aí eu vou mostrar agora essa outra maneira na última aqui, que é o estado civil, porque aí tem várias opções. Tá? E também se quiser letra maiúscula ou minúscula, se quiser poder fazer das duas maneiras, né? Eu ensinei isso aí lá na primeira aula desse módulo, da aula do dia 25. Eu mostrei como fazer lá nos ifs, né? Se vocês quiserem lembrar como é que faz, dá uma olhadinha naquele vídeo lá. Dá para usar o lower, upper, dá para usar uma expressão maior aqui, né? Usar outros ands para F maiúsculo, F minúsculo. Tem mais de uma solução possível, ok? Para estado civil,
Eu vou. Agora, essa aqui eu vou mostrar como fazer de uma maneira melhor e que aí vai ficar. Vocês vão ver só como é que aí fica bem mais legal. Eu quero o estado civil, então eu vou botar aqui. Aí, o estado civil tem que ser essas letras aí. Então, vou botar na mensagem aqui. E aí, na condição, aqui, ó, aquele negócio de copiar e colar, vou esquecer o nome da variável, né? Tem que cuidar disso. Aqui tem, ó, errado, ó, nome, negócio de copiar e colar, da zica. Salário, ó, nome também aqui. Agora sim. Aqui no sexo também. Tá, agora, civil, ou estado, sei lá. Aí, como é que faz a validação disso? Porque são várias letras, tá? E aí, digamos, eu quero, são várias letras e ainda por cima eu quero permitir maiúsculo e minúsculo. E aí eu falei que tinha um jeito melhor de fazer no sexo. Aí eu vou fazer aqui. Olha só como é que dá pra fazer. Eu faço assim, ó, enquanto civil, só que é um conteúdo que a gente não viu ainda. Ele se refere a um conteúdo que a gente vai ver mais adiante, mas é tranquilo de entender, não. Uma coisa difícil, tá? Bem simples. E por isso eu vou mostrar. E aí mais adiante a gente se aprofunda mais. Enquanto civil não estiver dentro do que for válido, tá? Então, while civil not in, e aí eu vou colocar aqui uma lista do que é válido, tá? E aí eu considero assim, ó, S, vou considerar como válido S, C, V e D. E também as maiúsculas, S, C, V e D. O que eu escrevi aqui nessa condição? Enquanto a letra digitada pela pessoa, tá, que vai ser civil, não estiver not in, não estiver dentro dessa string aqui, ela não vai ser válida. Então, a pessoa vai editar uma letra e essa letra ela tem que estar aqui dentro, entre essas que eu listei, para ser válida. Se ela não está dentro, o que vai acontecer? Vou avisar que está errado e vou pedir para digitar de novo. Legal, né? Não é? Bom, esse aqui é um outro jeito de fazer, tá? Usando esse not in. Ou então poderia ser só in, né? Mas nesse caso aqui, ele é inválido e eu quero pedir para digitar de novo quando ele não está dentro dessas aqui, tá? Entenderam como é que é esse negócio do not in aí? É simples, né? Digitou uma letra, se ela não está entre essas, é inválido. É isso. Tá? Esse aí foi o exercício 3, tá, gente, da validação. Cada um dos valores digitados foi validado. E não tem nenhuma mensagem ainda nesse programa. O ideal é que seria, no final, depois tu imprima todos as informações que a pessoa cadastrou corretamente, tá? Todos os dados. Aí no final eu faria um print que imprime o cadastro da pessoa, nome, idade, salário, sexo, estado civil. Tá? No fim, fazer uns prints para isso aí, que eu não vou fazer agora. Certo? Pra gente poder encerrar. Tranquilo? O que vocês querem comentar alguma coisa? Dúvida? Ajudou vocês? Já tinham tentado fazer esse 3 aí? Essa solução ajudou vocês? Legal. Vocês continuem fazendo. Eu vou voltar ali para a lista do Python Brasil, porque na semana passada eu sugeri mais exercícios, tá? Para sexta-feira, agora a gente vai continuar com essa matéria, e aí eu vou sugerir, se vocês puderem fazer para treinar mais alguns exercícios até sexta, eu vou sugerir alguns aí para vocês.
5. Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações taxas de crescimento iniciais. Tá legal? Legal, a gente já fez o exercício 4, né? Então vocês façam o 5 aí que modifica o 4 e aí permite que a pessoa digite qual é a população inicial de A, qual é a população inicial de B e qual é a taxa de crescimento de A e qual é a taxa de crescimento de B. Tem inputs, 4 inputs para fazer isso aí, tá? Eu já alerto que isso aí dá potencial para gerar loop infinito, porque dependendo do que for digitado, aí uma população nunca vai atingir a da outra. Vocês, ao criar o programa, vão ter que pensar sobre isso. Tentem fazer o 5 lá antes de sexta-feira. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro, depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro. Eu não ensinei ainda como imprimir um ao lado do outro, de repente a gente faz sexta, então. Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número. Tá. Tentem fazer isso aí. Não, não é fácil, tá? Para quem nunca fez, para quem nunca fez nada parecido e nunca pensou sobre como utilizar a repetição para fazer, não é fácil, assim, intuitivamente gerar uma solução. Mas aí depois que a gente fizer e eu mostrar para vocês, aí vocês vão ver que é fácil. Tá? Mas pensar uma solução para fazer isso aqui não é fácil. Porque poderia não ser 5 números, poderia ser 15. E a solução ainda teria que contemplar. Tá? E a, o código pronto, ele é bem simplesinho, até simples de entender, mas se tu nunca fez nada parecido, tu pensar uma solução que faz isso, ela é tipo um quebra-cabeça. Ele quebra a cabeça mesmo para pensar e tentar fazer, né? Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média. Pô, esse é bom. Tentem fazer esse 8 aqui. Tá? Esse aqui é um programa bem legal. Esse 8 aí. Tá? Bom, por hoje é isso, pessoal. Até sexta-feira, nós continuamos. Sexta eu resolvo alguns desses exercícios com vocês e a gente vai seguir adiante, se aprofundar mais aí no conteúdo de repetições. E aí eu também vou dar uma tarefa para vocês fazerem relacionada a repetições, tá? Um exercício para entregar, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa que precisar, vocês podem me chamar no Telegram.